Olá, meus amados, Shalom Adonai, que Deus abençoe grandiosamente o dia de vocês. Estamos aqui mais um dia, na série Pastor Responde, e hoje novamente com uma pergunta que me foi feita, é uma pergunta até meio controversa, que gera, assim, muitas discussões no meio religioso, no meio evangélico, né? Mas eu quero estar aqui abordando este tema, sempre lembrando, meus amados, que o meu foco principal aqui não é passar por cima da doutrina de nenhuma igreja, não é passar por cima de nenhum dogma estabelecido por determinada igreja, determinada religião, somente falar aquilo que a palavra de Deus fala. Todavia, eu sempre digo aos irmãos, se você está dentro de uma denominação, respeite os princípios, respeite as regras, respeite a doutrina do lugar. Eu estou aqui simplesmente falando do que a Bíblia fala, mas não estou impondo nada a ninguém, não estou mudando regras de lugar nenhum, apenas explicando o que a palavra diz. Todavia, lembro aos irmãos que cada lugar tem suas regras. Então, se você está num lugar que se opõe aplica certo tipo de regras nesse lugar, então obedeça. O obedecer é melhor do que sacrificar, e o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Amém? Mas a pergunta que me foi feita: é pecado cortar o cabelo? Veja bem, se baseando ali, uma pessoa me mandou aqui, se baseando no texto, né, que está em 1 Coríntios 11, do versículo de número 4 ao versículo de número 15, né, onde a palavra diz, né, inicialmente: mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Vamos por parte, tá certo? Vamos começar por parte. Primeiramente, com relação ao cortar o cabelo, Jesus, ele nunca falou sobre esta questão, mas lá em Mateus, capítulo de número 10, o versículo de número 30, a palavra diz que até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Sim, concordo que está escrito exatamente isso. O que o mestre ele queria enfatizar aqui era o cuidado de Deus para conosco, a ponto de saber quantos fios de cabelos nós temos em nossa cabeça. Ele estava enfatizando que tudo, até os fios da nossa cabeça, está diante do controle de Deus. Utilizar esse versículo como justificativa para proibir o corte de cabelo é, no mínimo, um completo desconhecimento hermenêutico. E tem mais: se cortarmos o cabelo, os números de fios continuará o mesmo, embora mais curto, fazendo assim sucumbir a esta teoria. Então, ainda que cortemos o nosso cabelo, ele ainda vai continuar os mesmos fios, a menos aqueles que ficarem calvos, né, por N motivo. Então, essa teoria ela já cai por terra quando alguém se quer se basear em Mateus 10, 30. Mas o que temos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo de número 4, no versículo de número 6 e no versículo de número 15, a palavra ela diz, né, vou resumir aqui: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou roupar, que põe o véu. Aí continua: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nós precisamos entender algo. Primeiro, por que as mulheres judias usavam véu? Segundo, por que as mulheres gregas não usavam véu? E terceiro, por
Por que não era honroso lá em Corinto as mulheres cristãs da época do apóstolo Paulo, terem a cabeça raspada? Veja bem, vamos conhecer um pouco da cultura de Corinto. Corinto, ela era uma cidade portuária, cosmopolita, ou seja, para ela afluíam pessoas de quase todos os países do mundo antigo conhecido, e principalmente gregos, romanos e judeus. Havia também na cidade uma miscigenação muito grande de raças e culturas, bem como também muitas religiões. A cidade de Corinto, ela fornecia sem números de opções de divertimentos e manifestações culturais. Inclusive, em Corinto, havia lá um anfiteatro construído pelos romanos que comportavam aproximadamente 20 mil espectadores. E esse lugar era famoso e era conhecido também como Templo de Afrodite, a deusa da sensualidade, lascívia, e com a prostituição cultural alojava mais de 1000 prostitutas. Como visto, a cultura de Corinto não tinha um viés judaico, mas grega, e era muito influenciado pelos viajantes romanos que lá passavam. Sendo assim, a forma dos corintos ou dos moradores de Corinto se vestirem, comerem e agirem era completamente diferente dos judeus. Então, por que o uso de véu? Do ponto de vista judaico, o uso de véu remontava a tempos antigos que estavam relacionados com a decência da mulher ou a submissão das mulheres. Todavia, as mulheres gregas não tinham esse costume. Elas usavam os cabelos compridos, mas não usavam o véu. E também elas não eram prostitutas. Porém, em Corinto, havia um costume das prostitutas, ou seja, as sacerdotisas do templo de Afrodite. Elas usavam a cabeça raspada. Então era costume de toda prostituta daquele lugar usar a cabeça raspada. Essas sacerdotisas do templo de Afrodite raspavam a cabeça e obedecendo uma determinação religiosa local, essas mulheres deviam ter um relacionamento sexual com qualquer desconhecido, uma vez por ano. Essa analogia feita por Paulo tinha o objetivo de mostrar que uma mulher sem o véu simbolizava na cultura judaica o mesmo que a mulher com a cabeça raspada simbolizava na sociedade grega. Prostituta ou infiel. Então concluímos que o objetivo principal que levou Paulo a deixar registrado este assunto para a igreja de Corinto foi para resguardar e proteger as irmãs daquela época, membros da igreja da cidade que não tinham que no caso tinham o cabelo curto, de passarem pelo ultraje de serem confundidas com prostitutas ou sacerdotisas cultuais. Porque assim como uma mulher sem véu era tido como prostituta pelos judeus, da mesma forma, uma mulher com a cabeça raspada era considerada uma meretriz pelos gregos. Outro ponto também, meus amados, que eu tenho que deixar bem claro, é que Paulo não estava ensinando nesta passagem bíblica princípios morais eternos. Ele não estava vinculando o cabelo ou o comprimento ou o véu à salvação, e sim circunstâncias, ou seja, era um enfoque cultural na cidade de Corinto. Em nenhuma outra epístola o apóstolo trata desse assunto novamente. O ensino era que, por uma questão lógica e coerente, aqueles que optassem em manter a tradição do uso do véu judaico
deveriam também observar o uso dos cabelos compridos, presente também na cultura grega. Sendo assim, meus amados, não é pecado cortar o cabelo. Deve-se sim respeitar o contexto cultural e religioso em que o fiel está inserido. Todavia, é de bom alvitre lembrar que nenhuma norma estabelecida pela cultura, tradição, ideologia política ou religiosa, etc., podem se sobrepor às Sagradas Escrituras. Em relação ao pintar o cabelo, eu não tenho referência bíblica que diga que possa ou diga que não possa. Então, eu me limito a dizer se é pecado ou não é pecado pintar o cabelo. Isso daí é a consciência de cada um de vocês. Mas cabe aqui uma pergunta. Se eu sei que sou templo do Espírito Santo de Deus e que Deus me fez com cabelos pretos, qual é o motivo que me leva a querer pintá-lo de louro? Ou alguma cor mais berrante? Quais seriam os motivos que me levariam a fazer isso? Eu vou citar, talvez, alguns motivos aparentes: insatisfação e revolta com Deus, pois odeio a cor e a textura do meu cabelo, me tornar sensual, me transformar em algum ídolo que eu sonharia ser, vou pintá-lo de azul, roxo ou verde para ser notado ou demonstrar minha insatisfação com os meus líderes, vou pintá-los só para contrariar meus pais e mostrar que eu sou dono do meu nariz, vou pintá-los só para escandalizar mesmo, vou pintá-los para ser o centro das atenções. Se as suas motivações não se enquadram, se as tuas motivações não está enquadrada no que eu acabei de citar, então fique em paz. Faça o que você quiser, que seja para a glória de Deus. Lembre-se sempre, o Senhor nos chamou para a liberdade, mas tomemos cuidado para que a nossa liberdade não sirva de escândalo para os nossos irmãos, que muitas vezes são fracos. Pois, se o comer carne os escandalizará, é melhor que nos abstenhamos, aliás, e não façamos os fracos caírem, pecar e morrer. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Espero ter dado uma breve explicação sobre este assunto, mas novamente eu deixo claro, pastor, a minha igreja, ela não permite que eu corte o cabelo. Você gosta da tua igreja? Você gosta da tua liderança? Você gosta da forma que você vive? Então não corte o cabelo, porque assim você estaria em rebeldia, tá? Ali no caso você estaria em rebelião contra a tua igreja, e você vai acabar pagando por isso. Pastor, eu quero cortar o meu cabelo, mas a minha igreja não permite. Então procure algum lugar que deixe você cortar o cabelo, mas não se rebelie contra os teus líderes, não se rebelie contra a tua igreja. Eu aqui estou explicando que a Bíblia não condena cortar o cabelo. Todavia, se a tua igreja tem o costume de não cortar, então obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Deus abençoe tua vida, fica na paz de Jesus. Shalom Adonai, obrigado. Tchau, tchau.